Resposta a Paulo Rezzutti, ou Rezzutti, né? Sobre o vídeo dele, Brasil foi ou não colônia de Portugal? Esse tema, né, para várias gerações de brasileiros formados em escolas marxistas, pode parecer delirante ou absurdo se discutir se Brasil foi colônia ou não de Portugal, porque todo mundo foi educado de maneira incorreta, dizendo que o Brasil é colônia de Portugal. Então parece ser uma tese completamente absurda, parece uma espécie de terraplanismo aplicado à história do Brasil, né? Então o Paulo Rezzutti, ou Rezzutti, diz aí num curto vídeo de que é absurdo defender a tese de que o Brasil não foi colônia de Portugal. Ele apresenta um documento relacionado, um ou dois documentos relacionados a José Bonifácio de Andrade e Dom Pedro I, no qual os dois, né, usam a palavra colônia no sentido que é dado hoje em dia, ou seja, que Portugal queria recolonizar o Brasil, que havia antes uma situação de inferioridade jurídica entre Brasil e Portugal, e que quando o Brasil foi elevado ao Reino de Portugal e Algarve, passou a inexistir esse desequilíbrio jurídico, né? Ou seja, o Brasil deixou de ser colônia, se tornou um Reino Unido a Portugal e Algarve, e aí as cortes de Lisboa, né, começou no Porto, né? Aí as cortes portuguesas, cortes é um termo técnico aí no caso, né? Então queriam recolonizar o Brasil, queriam voltar a um status quo anterior, e que justamente se José Bonifácio de Andrade e Dom Pedro I usaram o termo colônia, inclusive o termo recolonizar, então é porque o Brasil foi colônia de Portugal, né? Então parece que a razão assistiria a Paulo Rezzutti, porque ele usou documentos que de fato existem e houve de fato essa expressão e essa conversa e esses textos, né? Porém, a coisa não é tão simples. Vamos primeiro à história e depois vamos aos conceitos, né? Então, historicamente, por incrível que pareça, o Brasil não foi colônia de Portugal, se nós definirmos colônia no sentido de uma inferioridade jurídica, ou seja, que qualquer colônia no mundo inteiro tinha um estatuto jurídico-administrativo inferior à metrópole, né? Então, em que autores que eu vou me basear para justificar isso? Em dois, principalmente, Tito Livio Ferreira. Tito Livio Ferreira e o irmão dele, que eram ligados ao Instituto Geográfico Histórico de São Paulo e também à Academia Brasileira de História, eles lideraram uma equipe que analisou uma quantidade gigantesca de documentos, acho que mais de 150 mil documentos, acreditem ou não, e dentro desse estudo eles chegaram à conclusão de que o Brasil não foi colônia no sentido dado hoje em dia, né? Então, talvez tenha sido o maior estudo em documentação da história do Brasil. Não me lembro de ninguém que tenha liderado uma equipe constando 150 mil documentos, ou seja, eles foram realmente muito sérios aí nesse ponto, né? O Tito Livio Ferreira, isso nos anos 1940, né? O José Pedro Galvão de Souza, um dos grandes nomes do justnaturalismo do Brasil, também se debruçou sobre a questão e tem um texto aqui lapidar que eu passo a comentar, né? Ele escreveu isso em 1962. É muito significativo o fato de terem sido sempre aplicadas no Brasil as mesmas leis de Portugal. As ordenações do reino aqui ficaram vigorando mesmo depois da separação política e ainda durante a República até a proclamação do Código Civil, ou seja, até 1917, né? As cartas de doação das capitanias, os regimentos dos governadores, as cartas régias, alvarás e outros atos emanados de El Rei ou de outras autoridades metropolitanas, ou seja, de Portugal, né, formava o direito especial da colônia, uma complementação do direito comum a Portugal e ao Brasil. Não existia um estatuto colonial que colocasse o Brasil em situação de inferioridade
jurídica. Além disso, as instituições portuguesas transplantadas nos trópicos eram de modo a suscitar entre nós o mesmo sistema de proteção aos direitos e o mesmo regime de liberdades comunais que vinham sendo praticados no direito histórico lusitano do além-mar. E aí ele, então, conclui um pouco mais para frente, dizendo o seguinte: restringindo-se os termos de colônia ao sentido material, numa condição de inferioridade jurídica para as gentes submetidas, condição essa institucionalizada no respectivo estatuto, podemos dizer que o Brasil jamais foi colônia de Portugal, né? Então, segundo esses dois autores, Tito Livio e José Pedro Galvão de Souza, nos dois é que me baseio para dizer isso, né? O Brasil não foi colônia de Portugal. Agora podíamos acrescentar mais também. Por exemplo, Luiz Tenório de Brito diz que até metade do século XIX a palavra colônia era desconhecida da historiografia tricentenária da comunidade luso-brasileira. Foram os historiadores que introduziram em suas obras. Gândavo, por exemplo, grande cronista do período colonial, não utiliza o termo colônia, nem João de Barros, nem Frei Gaspar. Agora, o fundamental o Brasil era tratado como província, ou seja, parte administrativa do reino, ou estado, ou ainda principado, né? Mas em nenhum momento é afirmado, até o começo do século XIX, que havia uma inferioridade jurídica entre Portugal e Brasil. Isso começou depois, nós já vamos chegar nesse ponto. E aqui nós temos o Rafael Blutot, figura esquecida, assim como João de Barros, né? O Rafael Blutot, ele nasceu na Inglaterra, apesar do nome afrancesado, né? E ele morreu em 1734, e ele escreveu um dicionário. Esse dicionário tem dois verbetes aqui interessantes. O primeiro é colônia. Como que ele define colônia? Colônia ele define como povoação nova feita por gente enviada de outra parte. Também define como gente que manda povoar algum lugar. Então ele se refere aos romanos, né? Os romanos enviaram colônias aos países que conquistaram, né? Então, porque o termo colônia era um termo de origem latina, aplicado no Império Romano, que não tinha nada a ver com exploração. Era um termo relacionado à agricultura, relacionado a povoamento, era nesse sentido que se vê. Inclusive as cartas do rei de Portugal para Dom Duarte, para Dom Duarte Coelho, se refere a mandando povoar as terras. Então o termo colônia era usado no sentido romano, ou seja, no sentido de povoamento. Colono, no mesmo dicionário de Blutot, diz fundador, povoador da colônia, cultivador, agricultor, né? Então, até o advento do começo do século XIX, ou talvez final do século, no final do século XVIII, século XIX, daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto, o termo colônia era quase sinônimo de povoamento. Tinha nada a ver com situação jurídico-administrativa inferior a outro local. As leis que regiam Portugal, Brasil, Índia, Guiné, Etiópia, Japão, quando Portugal tinha influência no Japão, Macau, eram submetidas às ordenações do reino, tendo em vista dois conceitos, o reino e o senhorio, né? O senhorio era quando o rei de Portugal tinha mando, né, tinha autoridade jurídica sobre terra, mas não sobre pessoas, quando envolvia reinos menores, por exemplo, Guiné, Etiópia e tal, né? E havia também quando o conceito do rei, quando se referia a vassalos e terras. Por quê? Por causa de uma herança medieval, né? Os reis eram antes senhores de homens do que de terras, né? Hoje se perdeu completamente essa coisa. Então, havia em Portugal a diferença entre vinculação entre homens e vinculação somente entre terras, né? Então, na Guiné, o rei de Portugal era senhor de terras, não de homens, né?
Em Portugal era senhor de terras e de homens. Só para dar aqui uma diferenciação como se empobrece. O próprio termo explorar também foi mal interpretado. Exploração naquela época era sinônimo de desbravar, conhecer. Hoje ainda se usa um pouco, por exemplo, essa câmera aqui do iPhone tem recursos que eu gostaria de entender melhor. Eu gostaria de explorar melhor os recursos da câmera, né? Então, a exploração tem sentido desbravar, conhecer, trazer à luz determinadas coisas, e não só no sentido negativo de exploração material, submeter os outros, trair riqueza, etc., né? Então aí ficam confundindo conceitos. Então, até o final do século XVIII, a palavra colônia era usada no sentido latino, no sentido do Império Romano. A partir de certo ponto, se utilizou uma mesma palavra com outro sentido, no sentido de exploração, coisa predatória, coisa de extrair riquezas e tal. E por que se deu essa virada? Deu-se essa virada em ambiente iluminista, em ambiente de Revolução Francesa. Rousseau, com a tese dos bons selvagens, os iluministas com teses republicanas e ódio aos reinos católicos, começaram então a ventilar uma nova história de que então aquelas províncias, aí se referindo a Portugal e Espanha, né, aquelas províncias, né, que seriam as colônias, mas aí no sentido romano, da América Latina, eram explorados no sentido negativo por Portugal e pela Espanha, né? E essas teses aí foram amplificadas no século XIX. Então, José Bonifácio de Andrade e Silva era maçom, foi iniciado já em Portugal, então ele começou a utilizar esse termo colônia no sentido dado no pós-Revolução Francesa, pós-iluminista, não no sentido do dicionário do Blutot. Então, ele passou a usar o mesmo termo em um sentido diferente. Houve uma corrupção da palavra, assim como da palavra exploração. E outros autores, principalmente um autor francês chamado Leroy Beaulieu, desenvolveu a tese de colônia de exploração e de povoamento, que também chegou na Inglaterra. E aí Beaulieu, na França, e autores na Inglaterra difundiram a tese falsa, completamente extemporânea, anacrônica, de colônia de povoamento e de exploração, e aplicaram a tese da colônia de exploração a Portugal, as colônias portuguesas e as colônias espanholas, né? E aí então o termo se corrompeu e esses autores ingleses e franceses, principalmente Leroy Beaulieu, difundiu essa tese falsa, né? Então se pega um conceito do século XIX de exploração e se aplica no passado. Primeiro que a palavra não tinha esse sentido, como eu acabei de provar, via o dicionário de Rafael Blutot. Não tinha esse sentido, né? Não havia esse sentido. Então eles corrompem uma palavra e aplicam a corrupção dessa palavra para o passado. Segundo, criam um conceito de colônia de exploração que não havia antes, nem Gándavo, nem Barros, nem Blutot, nem em nenhum lugar se tinha esse conceito de exploração, de colônia exploratória para o Brasil. Ninguém comentou isso no século XVI, XVII, XVIII. Só no finalzinho do século XVIII para o século XIX começou a se ventilar essa ideia falsa, né? Isso é totalmente desmentido pelos documentos. O Tito Livre fez um trabalho magnífico e Galvão Pedro de Souza definiu muito bem. Para ter o conceito de colônia de exploração, tem que ter uma submissão jurídica, uma inferioridade jurídica de Portugal, de Brasil em relação a Portugal. Inexistia isso. As ordenações do reino, que vigoraram em parte no Brasil até 1917, provam isso. Tanto valia para Portugal como no Brasil, como para Goa, né? Inclusive mesmo até na década de 1960, em Portugal tratava Goa e Timor com a mesma consideração jurídica, mesmo estatuto jurídico, do que qualquer província em Portugal, né?
Essa que era a verdade. Quando as crianças eram ensinadas em Portugal, na década de 50 e 60, se mostrava o mapa de Portugal continental e os mapas do além-mar, Açores, Ilha da Madeira, depois Goa, depois Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Timor, como fazendo parte de um todo, e não uma estrutura hierárquica. Portugal está aqui em cima mandando e todo mundo escravo aqui embaixo. Isso aí nunca existiu. O que acontece é que é ambiente maçônico, iluminista, revolucionário francês introduziram essa lenda, e essa lenda pegou e foi desenvolvida por Leroy Beaulieu e piorou no século XX com os marxistas, né, que avançaram em tudo quanto é escola do Brasil e acabaram adaptando essa tese de colonial exploração ao viés marxista. E aí todo mundo nas escolas aprendeu essa farsa. Isso aqui é uma farsa histórica, porque os documentos provam o contrário, o dicionário do Rafael Bluto prova o contrário, o sentido de colônia no sentido do Império Romano era diferente do dado de hoje. Esse dado de hoje é extemporâneo, é anacrônico aplicado ao passado. Então nós estamos diante de uma farsa histórica, né? Essa é que é a verdade, né? Nós não vemos nenhum cronista da época colonial comentando sobre isso. Aí fala assim, mas se falava de brasileiro, né, e de reinóis, né? Aí então prova que havia colônia e metrópole. Bom, mas aí a pessoa está confundindo naturalidade com nacionalidade, né? Nacionalidade se refere à mesma nação, então todos que viram no Brasil são brasileiros. Naturalidade se refere a estado, né, ou município. Então, naturalidade paulistano, nacionalidade brasileira. Então, óbvio, né? Quem nasce em São Paulo é paulista, quem nasce no Rio de Janeiro é fluminense. Então, aí eu chego à conclusão que, como tem paulista e fluminense, tem hierarquia jurídica diferente, um explora o outro, é ridículo, né? Ridículo. E há um encontro do que eu estou falando, mesmo naquele ambiente já contaminado pelos ideais da Revolução Francesa, que antecederam a independência do Brasil, os brasileiros que foram chamados à corte portuguesa, né, as cortes lá em Lisboa, eles foram tratados como portugueses do além-mar, até lá nas vésperas da independência, apesar da já contaminação do termo, eles foram saudados como portugueses do além-mar, né? Então, como se vê, como nós estamos, como tudo isso é verdade, né? Bom, apesar dessa ampla discordância que eu tenho com o Paulo Rezzutti, eu gostaria muito de convidá-lo para um podcast, porque ele realmente entende muito da vida de Dom Pedro I, da Imperatriz Leopoldina, né, e de outras figuras do tempo, então eu gostaria muito de conversar com ele num podcast. Mas dizer que o Brasil foi colônia de Portugal, no sentido dado moderno, é uma coisa completamente sem sentido histórico nenhum. Isso aqui é um termo criado no século XIX, talvez final do século XVIII, com base em ideais iluministas, maçônicos e da Revolução Francesa. Aqui, vamos fazer aqui justiça ao L'Oréal Rocha, né? Eu não concordo com as ideias do L'Oréal Rocha, porém, nesse ponto, ele faz um bom trabalho. Que eu saiba, ele foi o primeiro divulgador no YouTube a ventilar e a divulgar as ideias do Tito Livio, e que ele defende, então, a tese de que o Brasil não foi colônia de Portugal. Então ele já fala isso há 7, 8 anos, né? Então eu tenho que fazer justiça a ele, do L'Oréal Rocha, embora eu não concorde com as ideias dele, nesse ponto ele está coberto de razão, e aqui eu tenho que fazer, aqui por honestidade intelectual, que ele é o grande divulgador disso, né? De que o Brasil não foi colônia de Portugal. Inclusive, essa citação aqui que eu peguei do Rafael Bluto é graças a um vídeo dele. Então aqui eu dou aqui referência a esse conteúdo, né? Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado.